prezado colega, deputado Isalci, que preside esta sessão, meus prezados colegas deputados, colegas deputadas, utilizo este grande expediente sobre o impacto dos resultados das eleições, cujo segundo turno se realizou no último dia 26 de outubro. Em nível nacional, sagrou-se vitoriosa a presidente Dilma Rousseff, reeleita com 51,64% dos votos válidos. Em meu estado, Rio Grande do Sul, venceu o candidato do PMDB, José Ivo Sartori, com 61,21% dos votos válidos. Foi a terceira eleição majoritária da qual participei como cabeça de chapa. Concorri 2 vezes a prefeito de Porto Alegre, nos anos de 1996 e 2004, e agora, em 2014, fui candidato a governador do meu estado, o estado do Rio Grande do Sul. Perdi as 3 eleições, mas nas 3 oportunidades colaborei para o crescimento do meu partido. O PDT do Rio Grande do Sul saiu inegavelmente maior das eleições deste ano. Aumentamos nossa bancada na Assembleia Legislativa, elegemos 8 deputados estaduais. Mantivemos a bancada de 3 deputados federais aqui na Câmara, e aquela que foi a mais significativa vitória, elegemos pela primeira vez na história do PDT do Rio Grande um senador da República, o companheiro Lazier Martins, a quem desejo muito sucesso na sua nova e honrosa missão. Para atingirmos esses objetivos, modéstia à parte, foi fundamental termos tido candidatura própria para governador do estado. Não fui eleito, mas a candidatura foi importantíssima para fortalecer o partido. Foram várias as causas da derrota da minha candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Cada eleição tem as suas circunstâncias, a sua própria conjuntura política. Posso afirmar, entretanto, sem receio de errar, que uma causa foi preponderante para o meu insucesso: o modelo político-eleitoral praticado em nosso país. Sou filiado ao PDT, um partido que sozinho não tem chance alguma de disputar competitivamente uma eleição. O tempo de rádio e de televisão de que dispõe o candidato para se comunicar com os eleitores é proporcional, nos termos da lei vigente, ao número de deputados federais pertencente à aliança. Isto quer dizer que ou se tem o apoio de partidos com grande bancada na Câmara, ou se está fora da disputa. Segunda e não menos importante questão: com o financiamento privado, as grandes empresas é que determinam quem sobrevive em uma batalha eleitoral. A produção de rádio e de televisão é caríssima para se colocar no ar programas de qualidade, sem falar nos custos proibitivos de uma boa equipe de marketing. Se acrescentarmos as que já mencionei, também as despesas obrigatórias com material gráfico e de publicidade, veremos que hoje os candidatos são totalmente dependentes das doações de grandes empresários. Evidentemente, esses empresários só doam para os candidatos que tenham a chamada viabilidade eleitoral. E aí surge outro grave problema: a influência das pesquisas no resultado da eleição. Porque são as pesquisas que apontam a viabilidade de uma candidatura. Ou seja, se um candidato não figura nas pesquisas com índices competitivos, será vítima do chamado voto útil, uma vez que o eleitor acaba abandonando o candidato com o qual se identifica, se não vê nele, naquela candidatura, chances de vitória. Assim, temos inegavelmente hoje em nosso país um sistema político eleitoral
com várias distorções que, para o bem da democracia, precisam ser urgentemente corrigidas. É, pois, inadiável a reforma política, como bem afirmou desta mesma tribuna há poucos minutos a minha colega deputada Fátima Bezerra. Não há verdadeira democracia sem igualdade na disputa eleitoral. Precisamos de um sistema que garanta essa igualdade. A proposta do plebiscito para a reforma política deve, pois, ser apoiada. É que, via plebiscito, é a própria sociedade brasileira que vai dizer o que vai mudar, cabendo ao Congresso legislar de acordo com o que o povo decidiu, soberana e democraticamente. Já o referendo é apenas sim ou não a uma proposta pronta, elaborada pelo Parlamento, que tem dado reiteradas provas de que não deseja realizar uma verdadeira reforma. Estou no 8º ano do mandato de deputado federal. Nesse período, por 2 vezes nos frustramos quando tentamos aprovar projetos que pretenderam mexer na legislação eleitoral com a profundidade necessária. A verdade é uma só: deste mato não sai coelho. Ou a sociedade brasileira se mobiliza em torno da proposta do plebiscito, ou, se deixarmos a tarefa da reforma política para o Congresso, teremos mais uma vez meros remendos na legislação. Outro tema, cujo enfrentamento não mais pode ser postergado, é o das urnas eletrônicas. Sou autor da proposta que resultou no artigo 5º da Lei 12.034, meu colega deputado Fábio Tradi, de 29 de setembro de 2009, que determinava que, a partir das eleições deste ano de 2014, o voto seria impresso para a conferência do eleitor. Sob o insustentável argumento de que o voto impresso feriria a garantia constitucional do sigilo do voto, o Supremo Tribunal Federal impugnou o dispositivo. Quando redigi a proposta, fiz questão, colega deputado Luiz Couto, de prever num dos parágrafos do dispositivo, parágrafo 3º, que o voto impresso seria depositado automaticamente na urna sem o contato manual do voto com o eleitor. Ou seja, o sigilo do voto seria totalmente preservado. A equivocada decisão do Supremo Tribunal Federal impediu que o nosso país compatibilizasse o avanço, a celeridade do voto eletrônico com o princípio maior que deveria nortear a preocupação e as decisões do nosso judiciário: a verdade eleitoral. Hoje, nenhum partido político tem condições de acompanhar e de fiscalizar o processo de votação e de apuração eletrônica. O que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e os seus técnicos dizem é o que vale. Não há como auditar o voto eletrônico. Agora mesmo o PSDB pediu auditoria do resultado das eleições presidenciais. Sabemos de antemão que o pedido será negado, pela simples razão de que o voto virtual não pode ser verificado. É uma caixa preta, sob o domínio absoluto do TSE e dos seus técnicos. Uma situação insustentável, para a qual nós, legisladores, demos solução em 2009, lá atrás, ao aprovarmos o artigo 5º da Lei 12.034. Para que o voto eletrônico seja auditável e, portanto, confiável, é preciso que ele seja impresso. Espero sinceramente que o apertado resultado das eleições presidenciais deste ano contribua para que o Supremo Tribunal Federal reveja a sua equivocada posição contrária à impressão do voto. Não é com propaganda, como assistimos agora nas eleições, que o TSE vai convencer a sociedade brasileira
de que o sistema do voto eletrônico é seguro. Somente a conferência do resultado eleitoral, via o voto impresso, por amostragem, evidentemente, garantirá a necessária confiança da sociedade brasileira no sistema de votação adotado em nosso país. Presidente desta sessão, deputado Luiz Couto, colegas deputados, restam apenas 3 meses de exercício do mandato eletivo que o povo gaúcho generosamente me confiou. Dia 1º de fevereiro do próximo ano, reassumirei as minhas funções de membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Este pronunciamento, portanto, também é de despedida. Lembro-me perfeitamente, deputado Fábio Tradi, do dia em que cheguei a esta casa, cheio de sonhos, há 8 anos. Não posso dizer que me frustrei, mas fiz menos do que pretendia. Gostaria, por exemplo, de ter dado uma contribuição maior para o aperfeiçoamento da legislação penal brasileira. A sociedade reclama com razão leis mais rigorosas. O povo brasileiro não aceita conviver com tanta corrupção e impunidade. Acredito ter dado uma importante contribuição nesse sentido, quando aprovamos ano passado a Lei 12.850, que ficou conhecida como a Lei de Combate ao Crime Organizado. Aprovei também o Programa de Combate ao Bullying e o projeto que incluiu o nome do meu líder Leonel Brizola no livro dos Heróis da Pátria, ambos aguardando votação pelo Senado. Tive a honra de presidir as importantes comissões de Relações Exteriores, Defesa Nacional e de Seguridade Social e Família. Fui líder do PDT nesta casa. Figurei, para minha honra, por vários anos na lista dos cabeças do Congresso Nacional, elaborada pelo DIAP. São distinções que farão com que me lembre eternamente da minha passagem por esta casa, deputado, com muito orgulho. Quando for possível, me conceda uma parte. Concedo com muito prazer, deputado. Tem Vossa Excelência a palavra. Primeiro, eu estava no gabinete, quando veio o início do pronunciamento de Vossa Excelência, fiz questão de vir aqui pela maneira como o senhor coloca a questão de uma eleição, de uma pessoa que respeita seu partido e quer que ele cresça. E só através da majoritária que nós fazemos crescer deputado federal, que não adianta ser só de esquerda ou progressista, é correlação de força. E a análise que você faz da mudança do tipo eleitoral brasileiro, ele está superado. E está superado há algum tempo, que passou-se do tempo dos nossos velhos líderes, como João Amazana, como Leonel Brizola, como Carlos Prestes, e muitos iam para a praça para dizer o que achava, o que queria. Não tinha repetir na televisão, não tinha que ter pesquisa para saber o que o povo está querendo ouvir. Tudo isso me parece que é sintetizado quando o senhor fala na reforma política. E a minha preocupação, qual reforma política nós estamos falando? Porque tem para todos os gostos, inclusive para perpetuar mais o direitismo no país, que esse confronto da última eleição dá para perceber que nós vamos ter 4 anos de governo num confronto de classe, porque tinha um confronto do negro, das minorias, agora é regional. Eu sou nordestino e me honro de ser brasileiro e nordestino. Portanto, quero parabenizar, estou aqui há 8 anos, não precisa a gente comer um quilo de sal para conhecer essa pessoa politicamente, e Vossa Excelência é um dos democratas de esquerda dessa casa, quanto os outros, que trabalhou para ser melhor na sociedade. Se ela não foi, mas cumpriu o seu papel. Quero parabenizá-lo, dizer, vamos lutar com ou sem mandato por uma reforma política que contemple a democracia, a participação do povo e a seriedade que nós queremos que o nosso país entre no mundo político como um país sério, honesto e que tem proposta para o nosso país e para o universo. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo a parte de Vossa Excelência, me honra muito. Pois deputado não, Vieira da Cunha, uma parte. Tem a palavra. Deputado Vieira da Cunha,
ouvindo com muita atenção o seu pronunciamento, achei muito forte a expressão despedida. Acho que Vossa Excelência não pode antecipar como fim peremptório a sua carreira no parlamento brasileiro, sobretudo quando se sabe que Vossa Excelência é de um Estado cuja população tem como característica maior a inteligência de vanguarda. Vossa Excelência é, na realidade, um parlamentar necessário à Câmara dos Deputados, pela sua inteligência, pela sua forma de exercício da atividade parlamentar. É, na realidade, um dos poucos desta casa que, com a sua inteligência, seu preparo intelectual, a sua vocação para a atividade pública, dignificam e, sobretudo, enaltecem o poder legislativo. Então, eu quero aqui compartilhar com Vossa Excelência, digamos, não a tristeza, mas a esperança de que, num futuro bem próximo, para se fazer justiça à biografia de Vossa Excelência, o parlamento tenha o privilégio de tê-lo de volta para que possamos dignificar cada vez mais o Legislativo Federal. Muito obrigado, deputado Fábio Tradi. Eu tive o privilégio de conviver de perto com Vossa Excelência, notadamente nas atividades da Comissão de Constituição e Justiça, onde somos colegas, e eu quero também dar o meu testemunho à maneira qualificada, competente, com que Vossa Excelência exerceu o seu mandato nesta casa. E quero vê-lo aqui, continuar vendo essa sua atuação, sempre de maneira brilhante, inteligente, agora nesse próximo mandato. Tenho certeza que o povo, né, do seu estado continuará sendo muito bem representado com a presença do meu amigo e do meu companheiro aqui na próxima legislatura. Mas, colegas deputados, agradecendo mais uma vez os honrosos apartes que acabo de receber, eu retomo o meu pronunciamento para dizer que já são 20 anos de exercício ininterrupto de mandato. Foram 3 de deputado estadual no Rio Grande do Sul e 2 de deputado federal. E fui ainda antes vereador de Porto Alegre. Eu me despeço do mandato, deputado Tradi, mas não da vida pública. Eu vou para uma outra trincheira, que eu considero não menos importante. Membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul desde 1986, ano em que fui aprovado em concurso público. A partir de fevereiro do ano que vem, assumirei o cargo de Procurador de Justiça do Estado. Aliás, eu quero aqui lembrar que um dos momentos mais marcantes da minha atuação parlamentar nesta casa se deu em uma causa que envolvia diretamente minha instituição. Eu me refiro à famigerada PEC 37. Estivemos juntos na mesma trincheira, deputado Luiz Couto, lutando contra a aprovação desta PEC, a proposta de emenda à Constituição que pretendia retirar do Ministério Público os poderes de investigação criminal. Fui para a linha de frente dessa luta, consciente de que antes de defender o Ministério Público, o que estava em jogo era a defesa do interesse da sociedade brasileira, de não ver enfraquecida uma instituição que tem sobre os seus ombros as enormes responsabilidades que lhe confiou o legislador constituinte de promover a ação penal, de combater a corrupção e de zelar pelo próprio regime democrático. Fiquei muito feliz quando vi, no movimento de junho de 2013, o povo nas ruas exigindo a rejeição da PEC, que foi apelidada de PEC da impunidade não por acaso. Finalmente derrotada em plenário pelo vigoroso placar de 430 votos não, a apenas 9 votos favoráveis. Esse episódio por si só, pela sua importância e pelo seu desfecho, já teria justificado o meu mandato. Assim, eu repito que não me considero frustrado. Pelo contrário, vou deixar esta casa com o sentimento do dever cumprido, deputado Chico.
Agradeço a minha equipe de trabalho, tanto do meu gabinete aqui de Brasília, como do meu escritório em Porto Alegre, pela dedicação, pela lealdade e pela competência. Agradeço também os funcionários desta casa, da Câmara dos Deputados, em especial aqueles lotados na bancada do PDT, pela colaboração. Aos colegas parlamentares, tanto desta como da anterior legislatura, em especial aos meus colegas, companheiros da bancada do PDT, o meu abraço já saudoso da nossa fraterna convivência. Aos presidentes com os quais convivi, Arlindo Quinalha, Michel Temer, hoje vice-presidente reeleito, Marco Maia e Henrique Eduardo Alves, o meu reconhecimento pelo trabalho realizado no exercício da difícil e complexa tarefa de comandar a Casa do Povo Brasileiro. Ao meu primeiro e único partido, Partido Democrático Trabalhista, ao qual me filiei aos 21 anos de idade, no dia 3 de outubro de 1981, o meu renovado compromisso de fidelidade. Fidelidade não por imposição legal, mas por identidade político-ideológica. Tudo fiz, ao longo dos meus 33 anos de militância, para honrar a linda e incomparável história do trabalhismo iniciada pelo presidente Getúlio Vargas no longínquo ano de 1945. Finalmente, não posso deixar de agradecer aos meus eleitores pela confiança, tanto aos que me proporcionaram os 6 mandatos eletivos que exerci, como aos 263.062 eleitores que me confiaram o voto no último dia 6 de outubro para governador. A eles e a elas o meu eterno agradecimento. Prometo a vocês que onde estiver, continuarei sendo Vieira da Cunha de sempre, fiel aos ideais trabalhistas, dedicado e trabalhador, sincero e íntegro. Despeço-me da Câmara dos Deputados de cabeça erguida e com a consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever. Servi ao povo gaúcho, honrei o parlamento brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vieira da Cunha. E eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência, mesmo agora se despedindo desta casa, mas Vossa Excelência apresenta a proposta do plebiscito, que o povo brasileiro possa, através do plebiscito, mostrar qual a estrutura política que esse povo quer para o nosso país. Parabéns, Vossa Excelência. E lá na Comissão de Justiça, sempre tivemos o diálogo franco e Vossa Excelência, na maioria das vezes, sempre esteve associado aos projetos. E quando nós tínhamos algum problema, nós dialogávamos com Vossa Excelência e Vossa Excelência sempre nos atendia no debate, na discussão. Parabéns. Vamos perder essa presença aqui, mas com certeza o povo do Rio Grande do Sul vai tê-lo mais presente. E o Ministério Público, que nós lutamos naquele momento, apenas 8 parlamentares naquele momento votaram contra aquela PEC 37, e aqui se transformaram em 400 e tantos votos, porque a pressão popular foi fundamental. E o Ministério Público, que é defensor da sociedade, tem esse diálogo e essa parceria com a luta que vem das ruas, dos movimentos sociais, das lutas sociais. Parabéns, Vossa Excelência, e com certeza o povo do Rio Grande do Sul, que agora não lhe concedeu a honra de ser governador, mas com certeza nas próximas eleições fará que Vossa Excelência possa retornar esta casa para continuar essa missão de fazer a boa política. Parabéns. Muito obrigado, deputado Luiz Muito Couto. obrigado. Obrigado a Vossa Excelência.